Muito bem, então, adentremos ao conteúdo. Nós estamos falando desde sábado sobre diversidade religiosa. Nós aprendemos na primeira aula, num primeiro momento, então, nós aprendemos que a diversidade é um dado da realidade. Então, não se discute sobre a existência da diversidade, né? A gente aceita a diversidade como um fato social. O mundo é diverso, a vida é diversa, as expressões culturais, elas são diversas, e até onde a religiosidade, ela também é uma expressão cultural, logo, ela também é diversa, ela é múltipla. Então, a diversidade, ela é um dado da realidade. O que a gente faz com isso? A gente aceita que a vida é assim, que o mundo funciona dessa forma, e que cada pessoa, ao atender às necessidades da sua época, do local onde está inserido, a pessoa inserida, né? a, da tradição familiar que recebe, tudo isso vai gerando um certo contexto que faz, então, com que o indivíduo lide com os problemas da vida, reaja às questões sociais de determinada maneira, né? Então, ah, uma vez, então, que consideramos que cada pessoa, dependendo do lugar, da época, da tradição familiar, da linguagem, né? Cada pessoa vai responder aos desafios da vida de uma determinada forma, a gente, então, consequentemente, precisa admitir que essas respostas à vida, elas são variadas, né? Então, não sei se em algum momento da sua vida você já se perguntou por que tantas religiões, por que tantas diferenças, né? Muitos mitos e muitas histórias bíblicas até procuram responder a esses questionamentos. Se algum dia você questionou sobre isso, essa é a resposta, né? Essa é a resposta. As pessoas, elas reagem contextualmente aos desafios da vida, tá? E a religião, como parte da cultura, entra nesse bojo, entra nesse grande guarda-chuva que nós estamos chamando de manifestação cultural. A religião, ela faz parte da cultura, mas ela não se resume à cultura, ela também é um âmbito próprio da experiência humana, né? Um âmbito que muitas vezes se manifesta na interculturalidade, né? Então, a religião, ela precisa ser interpretada dentro desse complexo, ok? A religião não pode ser interpretada a partir de reducionismos. Você não pode reduzir a religião a uma cultura, reduzir a religião à expressão de uma época, porque a religião é sempre algo que sobra, né? A esses âmbitos. Então, a gente precisa avaliar a religião dentro dos seus próprios critérios, ok? Então, nós estamos falando sobre diversidade religiosa, levando todas essas coisas em consideração. Eu dividi o conteúdo dessas aulas em dois conteúdos, em dois subtópicos. Primeiro subtópico, a, a diversidade religiosa segundo a Constituição Federal de 1988. Então, a nossa primeira aula, ela tratou desse tema. O objetivo era mostrar para vocês como a diversidade religiosa pode ser pensada a partir da cidadania, da ideia da cidadania enquanto valor social. E, ao falarmos em cidadania, é incontornável, né, que levemos em conta a Constituição Federal, né, porque é a Constituição Federal, no caso do Brasil, que prescreve
sob qual maneira nós podemos ser cidadãos brasileiros. E a Constituição Federal, ela trata sobre religião em 2 artigos. No artigo 5º, que trata sobre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais fazem referência direta à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Por isso que esses direitos são chamados de fundamentais, mas não só por isso, eles são fundamentais também porque eles são a base principiológica de toda a Constituição. De maneira que não se pode, nem por maioria no Congresso, mudar qualquer item do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É por isso que o artigo 5º é chamado também de cláusula pétrea, né? Pétrea vem de pedra, de rigidez, de solidez. Então, os promotores da Constituição de 88, eles fizeram dessa forma para que houvesse uma garantia para o tipo de cidadania que essa Constituição visava, então, apontar, indicar, né, que ela queria estabelecer como a cidadania modelo. A Constituição Federal também trata sobre religião no artigo 210, quando fala sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Então, no artigo 5º, a Constituição, ela trata da religião falando sobre a liberdade de crença, então a religião como uma expressão da liberdade individual das pessoas, e no artigo 210 traz mais essa noção de direito coletivo, ou seja, coloca a necessidade de que os alunos da escola pública tenham contato com o conhecimento religioso, com a compreensão do fenômeno religioso. É claro que isso não se dá nos mesmos termos da maneira como acontece na igreja, né? Seja na catequese, na escola bíblica dominical ou em qualquer outra religião, né? A escola, ela não pode ensinar religião religiosamente, porque a escola é um outro tipo de espaço diferente do espaço religioso. Então, dentro da escola se fala sobre religião, mas se fala sobre religião como um tema, como um assunto, como algo que merece ser conhecido para que a cidadania seja melhorada, desenvolvida, aperfeiçoada. Tá? Fora do país, a gente não tem tanto esse problema, porque as nomenclaturas que se dão, para esse tipo de conhecimento são outras, né? Nos Estados Unidos, se fala sobre religião na educação básica, mas lá o nome não é ensino religioso. Lá o nome da matéria se chama Religiões Mundiais. É mais fácil compreender o que se quer com isso, né? Mas, como a nossa Constituição acabou capturando esse ensino religioso de constituições anteriores, de uma época onde o Brasil ainda era católico, então ficou a nomenclatura esquisita, estranha, de ensino religioso, o que leva muitas pessoas a pensar que se ensina religião nas escolas, mas não é o caso. Fábio, só um Tá? minutinho. Você está passando os slides, porque aqui para mim só está aparecendo na tela. Não, eu só estou fazendo a introdução do que a gente tratou Beleza. no último sábado, tá? Então tá bom, obrigado. Então, agora, sob o apelo aí dos nossos colegas, a, começamos a aula de hoje. Deixa eu só apagar aqui, ó, a pinturinha que alguém fez. Isso é normal, tá? A pessoa, quando entra, assim, ainda está aprendendo a mexer no dispositivo, às vezes acaba pintando o slide do professor. Bom, então, subtópico de hoje, tema do nosso encontro de hoje, promoção da cultura de paz no contexto da diversidade religiosa. Penso que é importante a gente apontar de onde surge esse termo aqui para a gente, né? Por que essa preocupação com a cultura de paz?
como eu disse na última aula, nós terminamos a nossa reflexão falando sobre o ensino religioso, né? Sobre como o ensino religioso visa treinar as pessoas para lidar com essa visão plural da religiosidade na sociedade brasileira, especificamente. Bom, aqui eu trouxe um texto da Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que prescreve, que normatiza como os conteúdos serão trabalhados no ensino público e privado do país, tá? E esse texto, então, que eu recortei, fala sobre a cultura de paz ao tratar das competências do ensino religioso. A BNCC, ela separa os seus objetivos pedagógicos em competências e habilidades, tá? Então, para cada componente curricular, ela vai estabelecer competências diferentes. Para a matéria de história, existem certas competências, para a matéria de geografia, existem outras competências, para a matéria de inglês, existem outras competências. E para a matéria de ensino religioso, também existem competências, tá? Que são algumas, né? Não é apenas uma. Eu separei apenas uma para tratar com vocês, que é justamente a competência que fala sobre a cultura de paz. Tá? Então, o que diz lá a BNCC? Que cabe ao ensino religioso debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Parece uma expressão aleatória, mas não é. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Por que essa expressão cultura de paz aparece na Base Nacional Comum Curricular, o documento que normatiza todas as ações educativas no ensino básico no Brasil? Por que esse termo aparece? No final da década de 90, no século passado, no final do século XX, nós estamos no século XXI, o mundo estava em polvorosa com a mudança, justamente com a mudança do século. E muitos pensadores, muitos intelectuais, muitas pessoas começaram a pensar que tipo de educação a gente poderia dar para formar as pessoas para o século XXI. Então, ao final do século XX, já se tinha assim, mapeado diversos problemas e desafios à sociedade global, ou seja, ao mundo, né? A relação entre os países, entre os povos, entre as culturas. Então, nós já sabíamos dos desafios. O que a gente ainda não sabia, e talvez não saiba ainda hoje, é de que forma superar esses desafios. Né? Então, vários intelectuais, ao final do século XX, começaram a propor, né? Isso, obviamente, é muito válido. Vocês sabem que, depois da Segunda Guerra Mundial, uma organização foi feita, né? A Organização das Nações Unidas, ela foi feita justamente para monitorar a relação entre os países, para orientar a relação entre os países, para que não houvesse mais guerra a nível mundial. Né? E um dos braços mais importantes da Organização das Nações Unidas é a Unesco. A Unesco é a entidade que cuida da promoção e da defesa da cultura e da educação. E a Unesco, então, no final do século XX, juntou diversos intelectuais ganhadores de prêmio Nobel, justamente para pensar como, no século XXI, encaminhar as pessoas para a paz. Né? Porque se no século XX houve duas guerras mundiais,
Então, já se estava assim, definido, estabelecido pelas pessoas de que para o século XXI a gente não queria mais isso, né? E essas pessoas formularam um documento chamado Manifesto 2000, tá? Esse Manifesto 2000 é um texto muito simples, muito pequeno, depois você pode procurar ele na internet, mas é o principal texto que fala sobre a cultura de paz. Agora, diferente do que se podia imaginar, o Manifesto 2000 ele não foi feito para orientar a ação dos líderes políticos, dos governantes. Não. O Manifesto 2000 ele foi elaborado, foi confeccionado para orientar a ação de todas as pessoas. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa ter em mente, né? Por quê? Porque a cultura da paz ela não pode ser depositada, conferida apenas às lideranças. Esse é um trabalho que deve ser realizado pelo conjunto da sociedade. Enquanto esse trabalho não for realizado pelo conjunto da sociedade, a paz, né, uma vida pacífica, ela vai ficar cada vez mais distante. Tá? Então, o princípio desse documento é que esse documento visa comprometer cada sujeito, cada indivíduo na construção de uma sociedade harmoniosa. Tá? E aqui eu coloquei alguns trechos literais do documento que a gente vai poder ler juntos. Então, no ano 2000, deve ser um novo começo para todos nós. Juntos podemos transformar a cultura de guerra e violência em uma cultura de paz e não violência. Tá? Então, esse é o objetivo, transformar a cultura de guerra, ou seja, a cultura de resolver os conflitos, os problemas, pela violência, pelo confronto direto, pelo confronto físico, né? Ou até mesmo pelo confronto, vamos dizer assim, psicológico ou psicossocial. O mundo, depois da Segunda Guerra, ele atravessou um momento chamado de Guerra Fria, né? Se eu não me engano, de 47 até 1991, que foi a dissolução da União Soviética. Então, durante todo esse tempo, as pessoas ficavam sob o risco de haver uma guerra nuclear, né? Era a chamada Guerra Fria era, na verdade, uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que também era uma corrida tecnológica, mas que colocava o mundo todo em tensão, o mundo todo em tensão. Então, para o século XXI, foi pensado, né, foi assim, imaginado que as pessoas poderiam virar essa chave, né, de sair dessa cultura de resolver os conflitos pela violência, pelo confronto, e passar, então, a resolver os conflitos, porque os conflitos eles são inevitáveis, tá? Né? O que a gente prega aqui é o não confronto, mas o conflito é inevitável, porque ele faz parte da diversidade. Estão vendo? Então, conflito é inevitável. Agora, resolver os conflitos através de uma cultura de paz e não violência é uma escolha que nós precisamos fazer para a nossa educação e para o nosso futuro. Então, essa evolução exige a participação de cada um de nós para dar aos jovens e às gerações futuras valores que os ajudem a forjar um mundo mais digno e harmonioso, um mundo de justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade. Vamos andar aqui um pouquinho mais rápido, para dar tempo de passar todos os slides, né? A cultura de paz torna possível o desenvolvimento duradouro, e essa expressão eu acho fantástica, tá? Porque o que se quer com um manifesto a respeito da cultura de paz não é uma solução superficial e localizada
né, datada. Não, o que se quer é uma solução que tenha durabilidade ou, quiçá, que tenha perenidade, né, que seja a nova maneira pela qual as pessoas, os sistemas políticos, as governanças, elas vão operar. Então, é a cultura de paz que torna possível o desenvolvimento duradouro, a proteção do ambiente natural, ou seja, do meio ambiente, da natureza, e a satisfação pessoal de cada ser humano. É claro que esse termo ele é bem subjetivo, né? Porque como é que você pode garantir a satisfação pessoal de todo mundo? Mas naquilo que as pessoas têm de mais fundamental, né? É, naquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana, as pessoas, sim, precisam estar satisfeitas nesses aspectos, né? De poder morar, de poder comer, de poder conviver com as pessoas, de poder construir suas famílias. Esse tipo de direito precisa ser garantido, precisa ser assegurado. Reconhecendo a parte de responsabilidade ante o futuro da humanidade, especialmente com as crianças de hoje e de amanhã. Então, o Manifesto 2000 ele tem uma preocupação com a futuridade, né? Com perdão do neologismo, com a futuridade, com o futuro da humanidade, com o que a gente quer, né, para daqui a 10, 20, 50, 100 anos. Agora, isso precisa ser pensado hoje, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo que precisa ocorrer, e a gente precisa estar disposto a entrar nesse processo, né? A entrar nessa maratona, sabendo que para toda maratona existe o primeiro passo, existe o segundo passo, existe o momento inicial, né? E que não se começa da linha de chegada. Não se começa da linha de chegada. Bom, em determinado momento desse documento, os redatores eles chamam as pessoas ao compromisso. E aí eles pedem, então, para que os leitores desse manifesto possam, então, dizer para si mesmos: eu me comprometo em minha vida cotidiana, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região, ao quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, respeitar a vida, a dignidade de cada pessoa, sem discriminar nem prejudicar. Em segundo lugar, rejeitar a violência, praticar a não violência ativa, ou seja, não é a não violência teórica. Então, rejeitar a violência não apenas de forma teórica, mas de forma ativa, de forma prática, né? Isso significa colocar em operação ações que vão trabalhar em favor da não violência. Então, a não violência não é um deixar de fazer. A não violência é uma ação, é um tipo de ação que não leva em conta o confronto direto, seja físico ou psicológico. Repelindo a violência em todas as suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular ante os mais fracos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Isso até é um princípio, penso eu, que de toda a religião, né? A preocupação com quem é mais vulnerável, com quem é mais fraco, né? E isso, como um valor social, também está nas nossas legislações. Uma coisa é você cometer um crime contra um adulto. Quando você comete um crime contra uma criança, esse crime ele é hediondo, ou seja, esse crime ele tem um peso maior porque ele está sendo cometido contra um vulnerável, contra alguém que é mais fraco, e isso tem um peso maior. Então, respeitar a vida, rejeitar a violência. Terceiro lugar, ser generoso, compartilhar o meu tempo, os meus recursos materiais, cultivando a generosidade a fim de terminar com a exclusão. Terminar com a exclusão é algo talvez até ufanista demais, né? Agora, nós precisamos, sim,
reconhecer que esse precisa ser o nosso horizonte, né? Se a exclusão não é algo interessante, se não é um bem social, então nós devemos batalhar, lutar e agir para o fim da exclusão, certamente, né? Apesar da gente saber que isso ainda está muito distante. Então, mas não apenas terminar com a inclusão, com a injustiça e com a opressão política e econômica. Então, tudo isso passa pela generosidade, né? Com essa iniciativa de compartilhar um pouco do que é seu, tá? Não só dos recursos materiais, mas também do seu tempo, do seu conhecimento. Quarto lugar, ouvir para compreender. Olha, eu digo para vocês que as redes sociais, elas potencializaram muito a capacidade das pessoas de falar, né? Hoje, todo mundo tem uma opinião sobre quase qualquer coisa. Então, as pessoas elas estão ávidas para falar, para se manifestar, para colocar a opinião delas, mesmo que não seja uma opinião muito fundamentada, mesmo que não seja uma opinião fruto de estudo, mas elas estão lá, utilizando seus espaços, né? Muitas delas até reclamam pela liberdade de expressão para falar coisas que muitas vezes não têm propriedade, né, e que são perigosas para quem está ouvindo e para as pessoas que tomam aquilo como verdade. Olha só, hein, a responsabilidade. Agora, lá no final do século XX, já se falava sobre a importância de aprender a ouvir. Tá? Então, falar sobre diversidade religiosa e a aceitação da diversidade religiosa, o que não significa concordar com os outros, tá? Eu posso ser cristão, eu posso ser a favor da diversidade religiosa e posso, ao mesmo tempo, discordar das pessoas que têm um entendimento religioso diferente do meu, né? Mas que esse desentendimento, que essa falta de concordância não seja intolerância, não seja desrespeito, né? Não seja anulação do outro, porque, e aí ainda dentro do exemplo que eu estou dando, eu, enquanto cristão, jamais posso pensar em termos da anulação do outro, porque não é essa a expressão bíblica, não é essa a expressão de Jesus Cristo, né? Haja vista a maneira como Jesus tratou pessoas de outras religiões, como samaritanos, como centuriões, né? E vale lembrar que o próprio Jesus também não era cristão, Jesus era um judeu. Então, retomando e finalizando aqui com o meu exemplo, para eu que sou cristão, eu tenho um motivo a mais para respeitar a diversidade religiosa, né? Porque a Jesus me ensinou a tratar essas coisas de uma maneira generosa e diferenciada. Então, ouvir para compreender. Não é só falar, não é só querer opinar, não é só querer se manifestar, é também ouvir. O Rubem Alves tem um texto maravilhoso que virou assim chavão em várias palestras, né, motivacionais ou não. É um texto que se chama Escutatória. E ele começa esse texto de uma forma interessante, dizendo que durante toda a vida dele, ele havia tido contato com cursos de oratória, né? Tem muito público isso, todo mundo quer falar bem, todo mundo quer se expressar bem, mas ele nunca tinha visto um curso de escutatória, um curso que ensinasse as pessoas a escutar melhor. Não é interessante isso? Por quê? Porque, ao que parece, falar é uma coisa atávica do ser humano, né? O ser humano já está pronto para poder fazer isso na maior parte das vezes. Agora, escutar, não. Escutar depende de uma humildade, escutar depende de uma autolimitação, escutar depende de um processo interior que eu preciso fazer, de melhoramento, de enriquecimento, enquanto pessoa, né, para ter essa dimensão de poder escutar o outro, de ouvir o outro para poder compreender. Então, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta,
e o diálogo, porque não existe diálogo sem escuta, sem ceder ao fanatismo nem à maledicência e o rechaço ao próximo. Preservar o planeta, promover um consumo responsável, um modelo de desenvolvimento que tenha em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Talvez os cristãos tenham uma dificuldade maior com isso, porque existem escatologias dentro do cristianismo que muitas vezes colocam o planeta como um lugar menor, como um lugar que deve ser destruído, que deve ser restaurado de cima para baixo, né? Então, esse planeta ele vai morrer no fogo. Então, para que eu preciso cuidar dele? Mas penso eu que existem outras formas mais positivas de lidar com a preservação do planeta, mesmo cristãs, né? O cristianismo primitivo apresentava escatologias diferentes que tratavam melhor essa questão da preservação ambiental. Número 6, de redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento de minha comunidade, propiciando a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, com o fim de criar novas formas de solidariedade. Então, ser solidário é ser empático, é se comover com o sofrimento alheio, deixar-se ser tocado pelo sofrimento alheio. Isso é solidariedade. E o Manifesto 2000 coloca a solidariedade como algo a ser redescoberto, né? Então, a gente precisa entender onde a gente se perdeu e precisa, então, retomar o caminho da solidariedade e retomar esse caminho da solidariedade de forma plural, sabendo que não existe apenas uma manifestação de solidariedade, mas que cada povo, cada cultura, cada pessoa tem o seu próprio modo de ser solidário. Bom, essa segunda parte eu vou deixar, então, para o nosso segundo momento. São poucos slides e aí a gente vai conseguir entrar na nossa conversa, que eu acredito ser aqui o mais importante da noite. Tá? Então, momentaneamente eu vou interromper o compartilhamento, vou dar uma olhada aqui no chat para ver se está tudo bem e vou compartilhar o link, a nossa lista de presença aqui no chat. Tá? Vamos continuar? Portanto, então, falamos sobre o Manifesto 2000, que é onde a cultura de paz aparece, onde ela é desmembrada e onde ela acaba virando um valor social a ser defendido, um ideal formativo a ser perseguido. Tanto é um ideal formativo a ser perseguido que nós inicialmente vimos essa terminologia, essa expressão. Então, na primeira parte, falamos sobre o Manifesto 2000, né? Identificamos de onde surge essa expressão da cultura de paz e reconhecemos que essa terminologia agrega valor ao desafio da convivência social, né? Porque ela se insere a nós como um desafio, como algo a ser buscado, né? Como um ideal formativo. Essa é a melhor palavra, são as melhores palavras. Um ideal formativo. Tanto é um ideal formativo que está presente na Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, todo aluno no Brasil de ensino básico deve passar pelos conhecimentos necessários a se construir a cultura de paz, né? Ou a ter em vista a cultura de paz. Tá? Então, acho que sobre isso a gente já tem aí as informações necessárias. O que eu queria aprofundar mais agora nessa parte final
é sobre a diversidade, porque muitas vezes a gente pensa na diversidade apenas como dentro do contexto político, né? Então, é a diversidade em relação à identidade de gênero, a diversidade em relação às etnias, a diversidade em relação a várias coisas, né? A diversidade cultural. Então, a gente costuma pensar o tema da diversidade dentro dos aplicativos, né, que são mais usuais para a convivência prática. E não tem nada de errado nisso, né? A gente pensa na diversidade dessa forma, porque muitas vezes é assim que ela se apresenta para nós, é assim que ela se torna um problema para nós. Né? Aqui em Vila Velha, onde eu moro, por exemplo, é uma cidade portuária. E, ultimamente, nós temos recebido diversos imigrantes palestinos, né, ou de outras regiões do Oriente Médio, mas pessoas que confessam a fé muçulmana ou islâmica. Então, a gente já vê essas pessoas transitando nos shoppings, a gente já vê essas pessoas transitando nos condomínios. Daqui a pouco, essas pessoas estarão nas escolas públicas, né? E o diferente vai acabar nos colocando o desafio da convivência com a diversidade. Então, muitas vezes é assim que a diversidade se apresenta para nós. Só que tem um livro de um filósofo conhecido de vocês, acredito eu, filósofo brasileiro, chamado Mário Sérgio Cortella, um livro que se chama Diversidade. Se eu não me engano, o subtítulo é A Aprendizagem Humana, ou Aprendendo a Ser Humano, alguma coisa assim. Faz muitos anos que eu li. E esse livro trata o tema da diversidade, mas sobre uma outra perspectiva, né? Trata a diversidade como algo inerente ao humano, inerente ao tornar-se humano. Então, você aprende a ser humano à medida que você se abre para a diversidade. Olha só que legal. Então, a diversidade, no livro do Cortella, ela não é vista mais apenas como um aplicativo social. A diversidade ela é vista como uma maneira de ser, como algo da natureza humana, se assim a gente pode dizer, né? Se a gente pode, para quem reconhece que o homem tem uma natureza. Isso muda toda a lógica da coisa. Porque agora nós nos abrimos à diversidade não por um imperativo social, não por um imperativo político, mas nós nos abrimos à diversidade para que realizemos a nossa própria humanidade. Então, eu me torno cada vez mais humano à medida em que eu me abro à diversidade, né? E se você reparar bem na história da humanidade, na história das civilizações, como é que a humanidade avançou em conhecimento, em tecnologia, em propósito? Ela avançou justamente se miscigenando, se misturando, ou se não se misturando, pelo menos convivendo coisas diferentes entre si. Foi assim que surgiu a, foi assim que surgiu a filosofia, por exemplo. Foi assim que surgiu o cristianismo, por exemplo. Né? O cristianismo inicialmente era tido como uma seita judaica, né? E apenas depois, então, passou a ser uma religião própria, mas porque os judeus eles faziam questão de não eles faziam questão de não querer ser confundidos com os cristãos, porque isso colocava a vida deles em risco, né? Quando os cristãos começaram assim, a não querer se curvar às autoridades romanas, porque
a separação entre religião e política naquela época não existia, né? Então, o governador romano, o imperador romano, ele era uma espécie de figura divina, e quando os cristãos começaram a se recusar a, a prostrar reverência a essas lideranças, os judeus, então, ficaram preocupados. Falaram, só, esses cristãos, eles dizem que são do nosso meio, mas eles não têm nada a ver com a gente, não. Temendo, né, que a perseguição chegasse a eles também. Então, a separação se deu nesses termos, né? Então, essa coisa do conviver, do fazer conviver o diferente, da abertura à diversidade de expressões culturais ou religiosas, é o que nos faz mais humanos. Então, o que diz o Cortella? Nossa convivência exige igualdade de existência. Todas as pessoas têm um direito de existir. E o direito do outro existir é o mesmo direito que você tem de existir. Portanto, defender o direito do outro de existir é defender o meu próprio direito à existência. Vocês entendem a interdependência entre essas coisas? Então, defender o direito do outro existir da maneira como ele acha que tem que existir, né, desde que isso não fira nenhuma outra existência, é um direito dele, mas é um dever que eu tenho. Eu tenho o dever de defender a existência do outro. Essa é a única forma de tornar os indivíduos iguais neste aspecto. E, para isso, é preciso afastar qualquer forma de arrogância, de discriminação e de preconceito. A pessoa preconceituosa acredita ser o único tipo válido de ser humano. Então, por mais que quem, muitas vezes, manifesta intolerância, diga que não, o que está em jogo é isso. Se você é intolerante em relação ao outro na sua diferença, o que você está querendo dizer indiretamente é que a sua forma de existir é a única válida, de que o seu jeito de ser é o único importante e que o outro não é. Né? Então, isso é estar a um passo do fanatismo, isso é estar a um passo da violência, do desrespeito contra os outros. Tá? Estou vendo alguém marcando o meu slidezinho aqui, ó. Deixa eu só explicar que quando você faz isso, você marca o meu também. Então, eu vou apagar aqui, tá? Mas depois, na gravação, você vai poder fazer todas essas ações no caderno. Ok? Então, a pessoa preconceituosa se relaciona com o outro como se não fosse o outro, mas sim como se ele fosse menos. Tá? Desrespeitar o outro no seu direito de existir é menorizar a outra pessoa. É, de alguma forma, tornar essa pessoa diminuída, menor do que ela realmente é. Então, se todo homem tem a dignidade de que, e se essa dignidade de existência deve ser o parâmetro para as nossas relações, então, de maneira alguma, eu posso tratar o outro como se fosse menor, ainda que o outro não pense como eu, ainda que o outro não tenha a mesma religião que eu, ainda que eu considere que a minha religião é correta do ponto de vista de como interpretar Deus, né, que ela é mais correta do que a da outra pessoa. O fato da outra pessoa, no meu ponto de vista, confessar uma religião incoerente não torna ela menor na sua dignidade. Vocês entendem isso? O fato da pessoa ter uma religião diferente da minha não torna ela menor em sua dignidade. Pelo contrário, torna ela alvo do meu amor, alvo da minha solidariedade, alvo da minha presença, alvo do meu exemplo. Então, é assim que a gente tem que pensar.
Tem alguém com o microfone aberto? Peço, por favor, para desligar. Vocês estão quase na hora aí de poder conversar comigo pelo microfone, tá? Então, tratar o outro como se fosse menos por conta de dinheiro que acumula, ou por conta da cor da pele, ou por conta do nível de escolaridade, ou por conta do sotaque, ou por conta da religião que pratica, é inaceitável. Inaceitável, né? Eu sei que você deve estar perguntando assim, você que de repente faz parte de uma igreja evangélica ou de qualquer outra denominação que tem a prática do evangelismo, né, do convencimento do outro. Como é que eu faço, então, para evangelizar as pessoas e respeitar a diversidade ao mesmo tempo? É uma boa pergunta, né? Fica, então, a provocação aí para a hora da nossa conversa. Como é que eu faço para respeitar a diversidade e evangelizar as pessoas com a mensagem da salvação? Pois é, esse é o desafio. Esse é o desafio de evangelizar no século XXI, porque acho que está claro que a gente não pode evangelizar no século XXI da mesma maneira que se evangelizava no século XX, XIX, XVIII, XVII, né? O mundo ele ganha outros contornos, outros contextos, e a nossa palavra também, a nossa mensagem, a nossa maneira de se comunicar, ela precisa também ganhar outros contornos, né, para que seja eficaz. Então, são atitudes que apequenam a vida e a alma, se entendermos a alma como nossa própria identidade, tá? Então, tudo que joga contra a abertura à diversidade apequena a vida, apequena quem nós somos. Então, se eu quero ser pequeno, então eu posso continuar operando a partir do desrespeito, de achar que a minha visão é única e absoluta sobre as coisas. Agora, se eu quero expandir a minha vida, se eu quero enriquecer a minha identidade, então eu preciso estar vulnerável às coisas, no melhor sentido da palavra, né? Permeável às pessoas e aos diversos tipos de manifestações que existem no mundo. O teólogo brasileiro Leonardo Boff, ele diz que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto, né? O Leonardo Boff é um teólogo católico que foi muito famoso na década de 90, no início dos anos 2000. Agora ele já está bem velhinho, não tenho certeza se ele continua produzindo. Vez ou outra ele aparece aí nas mídias, tá? Mas ele tem vários livros, e num desses livros, se eu não me engano, é A Águia e a Galinha, ele fala isso, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É uma frase de efeito legal, né? Interessante para a gente entender como as coisas funcionam, mas principalmente para a gente se sensibilizar em relação a como o conhecimento existe, né? Então, isso não significa, tá, que não existe verdade, né, que o mundo é relativo, não é nada disso que eu estou falando, não é por aí que eu quero caminhar. O que eu quero dizer é que você enxerga as coisas a partir de uma perspectiva, e que essa perspectiva não é a única, não é a única maneira de ver aquele objeto, de ver aquela situação, de lidar com aquele problema, não é a única perspectiva, né? Os fatos, as coisas, o fato social é como se ele fosse tridimensional, então ele pode ser atravessado por diversos ângulos. E talvez você enxerga a coisa dentro de um ângulo e aquilo para você faz muito sentido. E talvez seja uma boa resposta para as coisas, né? Mas talvez seja o caso de toda vez que a gente reconhecer isso, dar aquele passo para trás e pelo menos saber que, embora
a gente perceba o objeto à nossa maneira, a nossa maneira não é a única, né? Então, essa humildade epistemológica, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, isso significa que há outros. Não existe só eu, não existe só você, existe uma diversidade de pessoas e de visões de mundo. A ética, entre outras coisas, nos obriga a perceber que existe uma multiplicidade de pontos de vista. O indivíduo preconceituoso, entretanto, acredita que o único ponto de vista a ser considerado é o dele. Então, nós não podemos cair nesse erro, hein? E é justamente essa incapacidade que o impede de compreender a razão central da ética, né? Ética vem de ethos significa caráter, mas vem também da palavra ethos, né? Que quer dizer contexto, uh, um mesmo espaço habitado. Então, quando a gente fala em ética, a gente está falando de aprender a ocupar o mesmo espaço, tá? Então, a razão central da ética está na visão da alteridade, né? Alteridade é o reconhecimento do outro, né? Reconhecer o outro é reconhecer o outro na sua dignidade e no seu direito de existir, de se expressar, de ser quem é. Qualquer coisa fora disso não é alteridade, tá? Ah, não, eu reconheço o outro, mas desde que ele pense como eu. Isso não é alteridade. Ah, não, eu reconheço o outro, mas eu acho que, como ele confessa uma religião diferente da minha, ele então é um ser humano de menor valor. Isso não é alteridade, isso não é ética. Ética é o reconhecimento do outro, mas o reconhecimento também do valor do outro, da dignidade do outro. É essa visão que nos permite ver o outro e não como estranho, né? Então, existe a alteridade, mas existe também a questão da identidade que é formada na alteridade. Tem um poeta da antiguidade chamado Terêncio. Tudo que eu estou falando aí fica gravado, depois vocês podem consultar na internet, ver se eu não estou errando aí ao trazer essas coisas de cabeça. Terêncio, ele tem uma frase que ficou famosa até hoje. Então, caminhando aí para a reta final do nosso estudo. A gente estava falando sobre identidade e alteridade, né? Então, não ver o outro nos permite ver o outro como outro e não como estranho. Lembrei, o Terêncio. Terêncio tem uma frase que ficou famosa que é a seguinte: nada do que é humano me é estranho. Gravem aí, ó, para vocês colocarem no Facebook de vocês, no WhatsApp, lá na descrição. Nada do que é humano me é estranho. Então, diante de toda essa diversidade, né, o que nos une? O que nos une? Qual é o principal ponto comum, né, para que a gente possa, então, viver esse desafio de ocupar o mesmo espaço, de conviver? O ponto comum é esse, é a realização da nossa humanidade. Então, quando eu vejo o outro, ele não é estranho porque ele é humano, assim como eu. E nada do que é humano me é estranho. Assim como eu sinto raiva, como eu sinto tristeza, como eu sinto alegria, como eu sinto amor, como eu zelo pelos meus amigos, assim como eu, aquele outro também vive essas mesmas experiências humanas, né? E é isso, então, que nos coloca em contato. Então, chegamos ao final da nossa exposição. Agora nós temos 20 minutinhos aí para conversar um pouco mais. Eu queria ter deixado um tempo maior, né? Mas talvez
esses ruídos, essas interferências aí, elas acabaram atrasando um pouquinho mais o nosso conteúdo, tá? Mas que bom que a gente chegou até o tirei o compartilhamento dos slides e agora eu vou dar prioridade aos que estão com a mão levantada para que possam conversar, participar. Eu vou pedir que seja feito dessa forma, tá? Se quiser participar no áudio, levante a mãozinha que eu vou passar a palavra para você e a gente vai conversando. Outra coisa que eu vou pedir, para que vocês sejam objetivos e sucintos no que vocês têm a compartilhar, para que mais participações possam ocorrer, tá? Outra coisa, para que vocês não atravessem a fala dos colegas, né, para que respeitemos a vez de cada um. Então, é isso. Vamos lá, começando com o Franklin de Oliveira. Franklin, fique à vontade, pois não. Boa noite, professor. Boa noite, os companheiros aí. Gostei muito da aula, né? E, assim, eu gostaria só de... Quando a gente ouve essa temática, uma coisa que eu observo que é muito importante realmente é a questão da escutatória, né? Uma das coisas da questão da intolerância é justamente porque nós temos aquela noção de que a única razão é a nossa, né? Como o senhor colocou, não é questão de ser relativismo. Há uma verdade, sim. Mas o problema é que ninguém é uma tábua rasa. Cada um tem seus pressupostos, tem toda a sua cosmovisão, e isso vai levar com que a gente interprete o mundo de uma forma diferente. Então, se a gente... Eu creio que se a gente colocar muito em prática essa questão de ouvir mais o outro, e é aquilo que a Bíblia nos orienta, né? De também se colocar na posição do outro para buscar entender a sua visão, eu acredito que seria muito valioso no nosso convívio. E sobre aquela questão da evangelização sem ser intolerante, uma das estratégias que particularmente eu uso eu acredito muito na capacidade do ser humano de raciocínio. Então, em vez de eu querer colocar a minha verdade para ele, eu penso junto com ele. Então, às vezes, até ouço os argumentos dele e levo Mexe não, meu microfone está ligado. a um pensamento, né? Vamos pensar sobre isso, vamos analisar, e aí, no final, a gente verifica, né? Se teve uma coerência aquele pensamento, se houve uma construção lógica, né? Até na questão da fé, né? Que caminha junto, a razão com a fé, ela caminha junto. Não há necessidade de uma separação. Então, eu vejo que é possível tudo isso e respeitando, né, o outro como ser humano, né? E o maior padrão para a gente, isso é do próprio Cristo, né? Como um homem perfeito, ele agiu dessa forma. Então, só agradecer aí essa transmissão de conhecimentos e essas oportunidades, viu? Deus abençoe. Ô, Franklin, a gente que agradece você também colocar um pouquinho da sua inteligência aí ao nosso serviço. Eu acho que você tem toda a razão. Talvez essa coisa de você apresentar o evangelho, né, mas deixar que aquele que recebe o evangelho tenha autonomia também de tirar suas próprias conclusões e de fazer o seu próprio caminho, é muito interessante, né? E é respeitador. Então, fica aí a dica, fica aí um caminho a ser desbravado, né? Porque é claro que a gente não está dizendo que é fácil fazer as coisas dessa forma, mas que é necessário. Passo a palavra, então, para a nossa colega Eva. Fique à vontade, Eva. E aí, boa noite a todos, os colegas, né? Professor. Cheguei atrasada, né? Estava trabalhando, mas ainda consegui pegar um pouco, né? E sou grata, tenho aprendido bastante, graças a Deus, né? E falando sobre o ouvinte, né? É muito bom. A gente tem que aprender realmente a ouvir. Eu, como instrutora, né? Eu sou instrutora de autoescola, então a gente passa o dia inteiro ouvindo e falando, né? E ali eu tenho que respeitar as pessoas, como elas são, né? É muito bom a gente respeitar, né? Tudo.
sobre a coerência, né? Eu estava assim, agora aqui, imaginando, na hora que eu liguei, que eu entrei, o professor estava falando sobre coerência, e eu imaginando, né, que as pessoas, às vezes, eles não respeitam, né, os outros, né? Eles sempre querem se envolver e o que acontece? Dentro do meu trabalho, eu trabalho com pessoas de todos os gêneros, né? É o homossexual, é o espírita, é o católico, é todos. E graças a Deus, quando a gente termina a aula, nós vamos ali, eu nunca vi um deles chegar ou ter reclamação que eu magoei. Todos eles passam a gostar de mim de uma forma diferente. Então, eu acredito que eu sou uma boa ouvinte, né? E nós estávamos falando sobre as adversidades, e a gente vê aí, eu não sabia que tinha lá, né, a defesa, né, que a gente tem que defender, né, os nossos recursos naturais. E quando eu comecei a ver, eu falei, não, eu acho que eu faço parte disso, porque quando eu vejo as pessoas desperdiçarem a água, eu fico desesperada, professor, né? Então, eu quero agradecer minha participação, né, desde já. Muito obrigado, no caso, a todos, e foi muito bom. Eu assisti a primeira parte, né, e estava louca para assistir a segunda, e sou grata, professor. Muito obrigado, foi edificante para mim. Viu? Obrigada a todos e tenham todos uma boa noite aí na presença do Senhor. Obrigado, Eva. A gente que agradece seu carinho, sua simpatia, suas. Então, eu vou passar a vez da Luzia para o nosso colega que, infelizmente, eu não estou identificando o nome dele aqui, mas ele está no meu mosaico como Moto E7 Power, mas ele vai poder se apresentar melhor agora. Fica à vontade, meu querido. Boa noite a todos, estão ouvindo aí? Meu nome é Luiz Cláudio, né? Moto E7, não sei por quê, eu acho que não configurei. Então, eu queria deixar uma dúvida, um pensamento, né, a respeito desse tema de diversidade, porque nós sofremos também um bombardeio dentro dessa diversidade de um certo vitimismo também, né, de algumas pessoas. E a questão é quando essas pessoas que são minorias ou são diferentes, né, do padrão nosso, né, do nosso padrão particular, quer impor tipo diversidade de gênero, ideologias de gênero e essas coisas, essas questões colocadas dentro do contexto de escolas, essas coisas. E nós como igreja, né, eu sou do curso de teologia, temos esse desafio. Como que a gente pode falar da Bíblia, falar dessa questão bíblica, por exemplo, como o homossexualismo, e sem que a gente seja taxado por ser intolerantes. Então, minha pergunta é essa: como que nós, igrejas de Jesus, pregadores do Evangelho, podemos assimilar a pregação do Evangelho, o ensino bíblico, sem que nós sejamos taxados por homofóbicos ou por intolerantes? Essa aí é a minha pergunta para você e para os alunos também debater esse assunto aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma boa noite a todos. Obrigado, meu querido. Desculpa, eu perdi o seu nome. Você pode repetir para mim, por favor? Luiz Cláudio e eu sou aluno de teologia. Tá ótimo. Obrigado pela sua participação, Luiz. E você dirigiu a pergunta para mim e para os colegas, e eu me esquivo assim e já encaminho direto para os seus colegas, se alguém quiser comentar, colocar no chat. Mas essa é a questão que está todo mundo tentando responder, né, Luiz? Agora, o que a gente precisa assim, admitir é que nem todas as igrejas, nem todas as manifestações religiosas, elas têm dado uma resposta adequada a esse assunto, né? A essa questão social.
Então, no primeiro encontro, a gente comentou bastante sobre a diferença entre direito e privilégio. Então, você realmente tem razão quando você fala de pessoas que muitas vezes querem transformar a luta pelo direito das minorias num privilégio, né? Ou seja, em transformar o sistema social num dispositivo onde eles podem se beneficiar daquilo. E, com certeza, não é o melhor caminho. Por outro lado, nós temos um contexto de igreja bastante belicoso, que aprendeu a se impor, a se colocar, mas a custo de violência, né? Seja simbólica, ou seja até mesmo psicológica. Então, não é uma resposta fácil, não é uma resposta fácil. Porque, por um lado, a igreja ela tem o direito de manter as suas doutrinas, né, de considerar as suas doutrinas, de instruir os fiéis dentro das suas doutrinas, ou a partir das suas doutrinas, né? Mas isso também não pode ferir o direito do outro de ser como ele é, ou da maneira como ele quer ser, né? Acho que o limite para isso tudo, penso que o limite para isso tudo será sempre o respeito. Respeito é aquilo que a gente deve ao outro, independente das escolhas que o outro faz. Respeito é aquilo que a gente deve ao outro, independente dos pecados que, porventura, a nossa doutrina aplica a essa pessoa, né? Então, não é porque uma pessoa, na perspectiva da minha confissão religiosa, não é porque essa pessoa é considerada pecadora que ela merece ser desconsiderada. Talvez seja o contrário, né? Talvez justamente por ser pecadora é que ela merece mais acolhimento, merece ser alcançada de maneira mais plena pela fraternidade dos irmãos, pelo exercício da Professor, solidariedade, né? Então, talvez esse seja o caminho, o Luiz. professor, Mas longe de mim querer dar uma resposta definitiva para isso, tá? Pois não, posso colocar uma opinião também? Posso colocar uma opinião? É, deixa eu só confirmar se você está na vez, Giovanni. A Luzia eu já tá. chamei? Não é que era sobre essa questão que ele Já que sim, ele já chamou a trouxe. Luzia. Então é você mesmo, Giovanni, fica à vontade. Eu gostaria de falar um ponto de vista, né, sobre essa questão da homossexualidade, né? Eu fiz psicologia e era debatido muito sobre isso. Inclusive, nós cristãos, eu, por exemplo, era muito coreado na sala de aula, simplesmente pelo fato de ser evangélico, independente da opinião que eu tivesse, né? Então, eu entendo assim que antes de tu debater qualquer ponto, primeiramente o que precisa ficar claro é o amor que nós temos pelas vidas, né, pelas pessoas. Isso é uma coisa que precisa ser muito clara, muito visível a todos, né? Se eu quero debater um ponto com a questão de uma pessoa que é alcoólatra, eu preciso que as minhas obras, as minhas ações, elas demonstrem o quanto eu amo aquele tipo de ser humano que está precisando de um acolhimento, que está precisando de uma atenção. Agora, eu entendo que é o ponto principal. E, além disso, a questão de todo o ponto que a gente for debater, hoje a gente tem uma visão da sociedade, e essa visão ela vai se modificando com o passar do tempo. E o fato da gente debater uma questão ou outra
vai gerar um tipo de ponto de vista que as pessoas têm em relação a nós mesmos. Jesus, ele sempre demonstrou o quanto ele amava o ser humano, o quanto ele amava as pessoas, mas isso não fez com que não fosse levantado mentiras contra ele, não fosse deixado de taxar ele como beberrão, como comilão, como e todos os adjetivos que a gente sabe, e isso é natural, isso a gente, né, quem está na chuva é para se molhar, né? Todas as vezes que a gente entrar numa causa ou outra, a gente sabe que ali tem um território e esse território ele já tem uma ideologia, já tem um pensamento, enfim, e nós vamos estar entrando num terreno, né? E a gente precisa estar preparado para essas questões que elas vão vir sobre nós. E só para encerrar minha fala, eu quando comecei a fazer o curso de psicologia, eu não tinha, quando ia ter trabalhos em grupo, eu era o único que ficava excluído. Não porque eu queria, mas não tinha com quem fazer, ninguém fazia comigo. Então eu pegava um colega que era meio excluído também, que era espírita, e ele também era um cara que não se desenrolava muito, era um dos alunos que tinha as notas mais baixas da turma. E eu pegava ele para mim fazer os trabalhos. As minhas notas eram uma das mais altas da turma, sabe? Eu me dedicava. E ocorreu que, com o passar dos semestres, o pessoal assim começou a querer me incluir nos grupos por questão das minhas notas, né? E aí tu vai ganhando um pouco mais de respeito, de confiança, tu vai colocando a tua forma de pensar as coisas, respeitando os outros, é claro. Ao ponto que mesmo nós terminando a faculdade, esse meu amigo espírita até os dias de hoje ainda, lá de vez em quando ele me visita para me perguntar coisas relativas à Bíblia, que é a curiosidade dele, né? Então eu penso que o primeiro ponto que a gente precisa é tentar tratar os temas com uma ação positiva, né? Eu entendo que o amor ele é uma linguagem universal, né? O amor ele é uma linguagem universal. Quando tu demonstra o amor, tu quebra qualquer argumento, né? É isso. Terminou, Giovanni? Isso. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Acho que é por aí mesmo. A gente está falando a mesma língua. Amor, respeito, né? Procurar entender por que esse foco assim que muitos contextos religiosos dão à homossexualidade, né? Porque acho que a Bíblia faz umas 3 ou 4 menções à homossexualidade, mas faz diversas menções à maledicência, à mentira, ao falso testemunho. E na nossa prática religiosa, muitas vezes a gente não dá o foco para essas outras coisas que são muito mais frequentes no texto bíblico, né? Então, eu entendo também que talvez um melhor tratamento para essas questões seja uma espécie, aqui eu estou colocando 200 aspas do lado, tá, gente? Uma espécie de naturalização, né, do assunto. A gente não tratar com tanta estranheza. Ah, isso não quer dizer naturalizar o pecado, né, a concepção de pecado das pessoas, não é isso, né? Mas lembrem lá do Terêncio que eu falei, nada do que é humano me é estranho, né? Então, se a homossexualidade existe e se a Bíblia ela tem uma visão sobre a homossexualidade, ou se a nossa interpretação da Bíblia nos leva a uma visão sobre a homossexualidade, isso precisa ser filtrado pelo amor, pelo respeito, pelo carinho, pela solidariedade, pela fraternidade, porque se não for isso, então é só farisaísmo. Tá? Muito obrigado, Giovanni. Agora a palavra com o Jason. A gente vai, eu vou tentar falar menos agora para dar mais oportunidade para vocês. Pois não, Jason? Acho que o Jason não está na sala, ou não está disponível agora.
Passo a palavra, então, para o nosso colega William Tobias. Boa noite, William. Fique à A vontade Reilane para está na falar. rua ainda? Opa, professor William aqui, boa noite a todos. Boa noite. Estamos falando aí, né, nessa sala de diversidade religiosa, mas a gente vê também que nesses tempos esse pluralismo religioso, né? E como então falar do evangelho nesses dias? Como disse o filósofo William Lane Craig, a apologética, né, a nossa vida ela é apologética superior. E tratar desse tema com essa diversidade, pluralidade, né, de pensamentos, de modo que nos leve, como disse Alvin Plantinga, né, a fé em Deus é algo básico. Fé e razão. Como eu sei que o cristianismo, então, ele é verdadeiro? Então, o cristão, ele precisa ter essa certeza. E nós temos esta certeza como cristãos que somos, que nós temos o testemunho, né, que autentica em nós mesmos, que é o Espírito Santo. E nós temos também o papel, que são as provas, os argumentos irrefutáveis da ressurreição de Jesus. Então, partindo disso, né, de como sei que o cristianismo é verdadeiro, partindo dessas provas, a prova testemunhal do Espírito Santo em nós, partindo do ponto desse pressuposto, né, das nossas provas, dos argumentos, eu tenho o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, sobre a fé, a esperança e o amor. Ou a caridade, né, o amor e a ação. Então, é amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo, ter uma vida santa, coesa, e uma vida que realmente expresse a palavra de Deus. Porque não há duas verdades, né? A verdade é a palavra de Deus. Se nós titubearmos nisso, será que o evangelho é realmente verdadeiro ou não? Nós vamos desviar por outras fontes. Então, nós temos as Sagradas Escrituras, temos o Espírito Santo que autentica em nós, e nós temos aí essas provas, nós temos os argumentos a favor da existência de Deus, e que vivemos nessa sociedade, né, de diversidade, sabemos muito bem disso, sabemos que enfrentamos lutas, combatemos a cada dia, mas a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, contra os principados e potestades do mal. Então, o cristão ele tem que se posicionar e saber da veracidade da fé cristã e saber que nós temos um Deus que age em nosso favor, que age no seu povo, e sempre com amor. Nós não vamos ganhar, né? Eu sou pastor há mais de 15 anos, fui missionário por mais de 5 anos, e nunca ganhei uma alma debatendo no punho, mas nós vamos ganhar com o amor, expressando o amor de Cristo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, William, você poder compartilhar aí suas experiências, refletir junto conosco. E é isso mesmo. Quanto mais convicção intelectual a gente tem sobre a verdade do Evangelho, mais essa palavra ela tem que se tornar palavra encarnada em nós. Né? Porque se a nossa visão intelectual do Evangelho, ela se encerra, ela termina no que a gente pensa, no que a gente acha, nas contemplações que a gente faz, isso é muito pequeno. Então, que tudo isso, né, seja, de fato, encarnado na nossa prática, na nossa vida, porque é assim que a gente vê nos Evangelhos, é assim que a gente vê Jesus fazendo, né? Então, é isso mesmo, William. Passo a palavra, então, agora para nossa colega Isabel, fique à vontade. Nós estamos aqui com a lista até a Adalgisa, e eu estou, então, encerrando na Adalgisa as participações via áudio, tá? E aí a gente vai seguir até a Adalgisa. Quem puder ficar vai ser muito bem-vindo, quem não puder a gente vai entender, porque já venceu o horário, né? A Geise levantou a mãozinha também. Então, vamos fazer até a Geise, em consideração a ela. Então, até a Geise, a gente está fazendo via áudio. Quem não foi contemplado via áudio, peço, por favor, para colocar, então, o comentário, a dúvida aqui no chat, que depois eu vou copiar todo o chat e vou tentar responder por e-mail vocês, tá bom? Então, vamos até a Geise, continuando aí com a Isabel. Pois não, Isabel, fique à vontade. Oi, professor.
Obrigada aí pela oportunidade de estar participando deste momento, né, que tem sido gratificante. Eu concordo, né, com aquilo que o irmão falou. A nossa referência é Cristo, né? A nossa referência é Cristo. E me fez muito lembrar da passagem, né, daquela mulher que ia ser apedrejada, né? E Cristo a vê como uma irmã. E creio que seja desta forma que a gente tem que ver qualquer outro que não professa a mesma fé que a gente, né? Ver como um irmão, porque eu não posso esperar para ele passar para o meu lado para eu chamar de irmão ou de irmã. Eu tenho que olhar e ver que aquela pessoa não tem a consciência ainda que é filho, que é irmão, não tem a consciência que é herdeira e co-herdeira com Cristo. Então, o nosso testemunho, o abraçar, né, seja quem for, aquele que não professa a mesma fé que a gente, é que faz a diferença, né, na vida das pessoas, como o nosso irmão disse, né? A convivência dele numa sala de aula, quando ele era excluído e outros também eram excluídos, né? Eles fizeram a diferença. Em nenhum momento eles se posicionaram, eles também agiram da mesma forma, mas pelo contrário, eles se uniram e foram um testemunho para aquelas vidas que estavam ali, ao ponto de serem depois alcançados e o pessoal queria que eles fizessem parte, né? Então, acho que o nosso testemunho é esse, é o mais importante, e olhar sempre o que Cristo faria no meu lugar, né? Então, isso muda todo um contexto, todas as nossas atitudes, e a história daqui para frente pode mudar a gente perguntando o que o Senhor faria no nosso lugar, tá bom? Muito obrigado, Isabel, pela sua participação. E é isso mesmo, a gente fala de amor, às vezes parece até algo piegas, né? Uma coisa assim meio brega, de ficar dando solução fácil para as coisas. Mas, gente, Deus é amor, né? Os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, tem ninguém aqui inventando a roda, né? Agora, a gente precisa saber que o amor, dentro do contexto judaico, ele é uma ação, é um fazer, é um se colocar à disposição, né? Então, a gente, de fato, não pode perder isso de vista. Patrick, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Eu tenho observado isso já há algum tempo e creio que isso não é só algo de uma igreja só, eu creio que isso é algo que permeia muitas igrejas, e é exatamente a forma como a gente trata, às vezes, alguns pecados com certos níveis diferentes, né? E isso é algo muito perigoso, porque a partir do momento que a gente trata um pecado como se ele fosse algo especial, como se ele fosse algo muito fora do comum, como se aquilo fosse algo tão repudiável por Deus, que aquilo se torna de forma que a pessoa não consegue voltar para Deus, não consegue chegar até a Deus, a gente gera um problema, exceto contra a blasfêmia contra o Espírito Santo ali, que a gente tem na Bíblia, né? Mas a questão do homossexualismo, muitas vezes é enxergada dessa forma, como se fosse o maior dos pecados. Eu acho que esse é um problema muito grande, porque a partir do momento que a gente enxerga isso, a gente acha que tem algum tipo de coisa especial e diferente que a gente tem que fazer, além daquilo que a gente já faz. E como que a gente trata alguém que comete tal pecado? Da mesma forma que a gente trata alguém que comete qualquer outro pecado, porque pecado é pecado, vai afastar você de Deus de qualquer forma. E eu acho que a gente tem um problema muito grande aí quando a gente enxerga ele de uma perspectiva que é antibíblica, porque ela coloca como se fosse o pior dos pecadores por causa de um pecado. E a gente traz
esse nível de peso que não existe diante da palavra de Deus. Agora, eu vejo que um segundo problema é a questão que a gente vai olhar para uma discussão ou para alguma coisa que a gente vai ter e a gente não pensa qual que é a nossa motivação para estar ali naquele lugar. E qual que é a nossa motivação quando a gente começa a discutir com alguém, ou a debater com alguém, ou mesmo apresentar o evangelho para alguém? Se a nossa intenção é ganhar a conversa, a gente já falhou miseravelmente. Mas quando a nossa intenção é ganhar a pessoa para Cristo, então aí sim a nossa conversa ela tem um nível diferente. Porque quando a gente fala, igual foi citado aqui, sobre amor, e a gente simplesmente chega numa conversa e quer demonizar a outra pessoa, ou quer simplesmente falar que a outra pessoa não presta, mas não apresenta para ela uma solução, que seria Cristo Jesus, então, nesse caso, a gente não agiu com amor, a gente agiu com orgulho, a gente só quer estar certo, a gente só quer mostrar o nosso ponto. Então, a gente falha exatamente nesse ponto. E aí eu questiono como que a gente faz, então, para demonstrar o amor. Sabe, o amor ele é demonstrado de forma simples e de forma pura a partir do momento em que você vive simplesmente para poder pregar aquela fé que você acredita, a Cristo, né? Então, como a gente prega o amor para uma pessoa que está no contexto, por exemplo, a cidade onde eu vivo é uma cidade universitária, né? Então, aqui a gente tem festa de segunda a segunda. Como a gente prega o evangelho para uma cidade onde a gente tem festa de segunda a segunda, onde acontece todo tipo de moralidade, onde acontece todo tipo de pecado, né? A gente vive em santidade, a gente vive em amor e a gente principalmente se relaciona com essas pessoas, não no sentido de participar de seus pecados, mas no sentido de estar perto. Porque é muito fácil chegar em algum lugar e falar para alguém que a pessoa precisa aceitar Jesus e ir embora. É muito fácil eu chegar em algum ambiente e simplesmente falar com a pessoa: você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai ser condenado no inferno. Mas eu não faço nada além disso. Mas a mensagem de Cristo é clara. Ela nos chama para pregar a boa nova, mas para fazer discípulos. E eu acho que quando a gente perde essa perspectiva de fazer discípulo, é aí que a gente perde perde exatamente essa questão do evangelho. Então, o evangelho se resume ao falar para as pessoas que elas devem ou não fazer, ou se resume a me relacionar com elas e trazer para elas uma visão de Cristo. Porque a gente não foi chamado para ser juiz, carrasco ou qualquer coisa do tipo. A gente foi chamado para ser testemunha. Se eu sou uma testemunha, o que eu faço? Eu testemunho. Eu digo a verdade, eu digo aquilo que me foi dado, eu digo aquilo que me foi entregue por Cristo Jesus, aquilo que me foi pregado. Então, se eu faço algo diferente disso, então, como que a gente vai pregar um evangelho se o nosso evangelho ele é de palavra? É óbvio para a gente isso quando a gente olha para um missionário, por exemplo. Dificilmente o missionário vai ficar poucos meses em algum lugar. Geralmente ele fica por um longo período ali pregando o evangelho. Por quê? Porque é necessário construir relacionamento. A gente viu isso claramente na pandemia. Igreja que não tem relacionamento com Cristo não se sustenta. Igreja que não tem relacionamento com os irmãos, ela simplesmente ruiu nessa pandemia. E aí a gente entende essa questão. Jesus chama a gente para relacionamento. E o que a gente precisa fazer é ter relacionamento com Deus, mas buscar e cada vez mais fundo. Jesus chama 70, dentro de 70 Jesus chama 12, que estão à mesa com Jesus, isso já é maravilhoso. Mas ainda dentre os 12 existem 3 que estão sempre junto com Jesus. Pedro, Legal, Tiago e João Patrick. são descritos os tempo todo junto com Jesus. Então, que tipo de relacionamento a gente constrói com Cristo e com as outras pessoas? Esse é o essencial para se pregar o evangelho. Um evangelho de relacionamento e não de palavra. E eu creio que assim é a forma como a gente deve conduzir a nossa jornada cristã e a nossa pregação do evangelho. Ótimo, Patrick. Obrigado pela sua participação. Você trouxe uma palavra realmente fundamental, que é a palavra relacionamento, né? E às vezes a gente entra muito assim acaba se rendendo muito ao sistema religioso e acha que a gente só deve se relacionar nas áreas mais higienizadas da vida. Mas se assim fosse, né, o Filho de Deus não teria andado com os marginalizados, excluídos,
né, as pessoas mal vistas do ponto de vista social. Então, talvez outras religiões possam até pensar dessa forma, mas o cristão jamais. Então, relacionamento e não esperar que o mundo seja limpinho, assim, ao ponto da gente poder descer do alto da nossa santidade para se relacionar com as pessoas, porque isso não tem o menor cabimento, né? Os relacionamentos, eles devem ser construídos dentro da possibilidade inicial que é permitida, né? E que, a partir disso, então, outros cenários sejam trabalhados. Bom, Laura Omar e Geise, para a gente encerrar. O Laura Omar está aí, por favor. Sim, estou sim, professor. Pois não, fique à vontade, meu querido. Boa noite, tudo bem? E aos demais. É sempre bom a gente participar e ouvir comentários. Eu só queria salientar a questão do relacionamento é a base do cristianismo. Jesus, ele fez isso. E pensar um pouco a respeito do que é pecado. Pecado no original, todos sabem que é aquilo que eu falo, penso ou faço que não agrada a Deus. Em outras palavras, errar o alvo. Em algum momento, a palavra, o evangelho, que é as boas novas, ela vai confrontar. Então, nós, como pregadores do evangelho, como na nossa parte de relacionamento, o evangelho ele vai ferir. O evangelho ele vai confrontar. O evangelho vai trazer consequências que nós não queremos. Jesus ele fez isso, por exemplo, com a prostituta. Jesus ele não passou a cabeça com aquela mulher. Pelo contrário, ele perdoou os pecados. Mas quando nós olhamos para o texto do jovem rico, Jesus, ao questioná-lo, o texto diz que aquele jovem abaixou a cabeça, seu semblante mudou, e ele foi-se, porque o amor dele estava na riqueza, naquilo que ele tinha. Então, aquela ideia de nós sempre agradarmos, independente se a pessoa é homossexual ou não, no Evangelho de Cristo Jesus ele será confrontado. E nós precisamos estar preparados para as consequências disso. Jesus ele passou por isso. Eu só queria deixar essa minha observação no sentido de preguemos o Evangelho, vivamos o Evangelho, nos relacionemos com aqueles não cristãos, principalmente, mas o Evangelho é uma contracultura. Tá bom? Um grande abraço, tenha uma boa noite. Obrigado, Laura Omar. É isso mesmo. O Evangelho, ele... Tem um livro que eu li recentemente de um teólogo chamado Miroslav Volf. É um livro sobre a relação entre o cristão e a vida pública. E ele fala alguma coisa parecida com o que você está falando, né? Não que o evangelho está sempre contra a cultura, mas a gente precisa entender o evangelho como essa mensagem que às vezes se põe contra a cultura, às vezes caminha na direção da cultura e às vezes nos faz refletir sobre a cultura para aperfeiçoá-la. Então, fica aí a dica para vocês, Miroslav Volf, se eu não me engano, o nome do livro é Teologia e Fé Pública, alguma coisa assim. E agora, finalmente, mas não menos importante, né? A nossa colega Geise. Geise, fique à vontade, tá? A palavra está com você. Amém. Tá me ouvindo? Graça e paz, irmãos. Estou ouvindo, sim. Glória a Deus. Meu nome é Geise, eu sou daqui do interiorzinho da Bahia, né? A gente tem gente aqui de tudo quanto é lugar. O sotaque já viu, né? Que é nordestino. E é muito louvável esse momento aqui, porque a gente tem um momento de pensar e refletir sobre muitas coisas. E falando sobre esse tema de intolerância, eu pensei muito em algo que John Wesley disse em um de seus sermões, né? Um dos maiores pregadores avivalistas, John Wesley, ele dizia o seguinte, que a salvação tira a gente do mundo,
mas que a santificação tira o mundo da gente. Então, nós vivemos uma época em que a Igreja de Cristo ela precisa dessa tolerância dentro dela mesma. A gente está aqui colocando questão de tolerância com o homossexual, com pessoas de outras religiões. Mas nós vivemos um tempo tão delicado, e eu percebi isso principalmente nesse momento político, né, que nós passamos há uns meses atrás, o quanto a falta de tolerância quanto a nossos próprios irmãos. Porque muitas vezes a gente não aceita a visão do outro, a gente não aceita como o outro pensa, e a gente se sente no direito de se sentar em uma das cadeiras e julgar aquela pessoa. Tem um livro, possivelmente o professor deve conhecer, de um filósofo russo chamado Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que um dos capítulos tem chamado O Grande Inquisidor. É um livro assim que eu recomendo quem tiver essa possibilidade de ler, um livro que traz muita reflexão para a gente cristão. E nesse livro, nesse capítulo, Jesus é colocado como se ele viesse, na época, né, que o livro escreveu, 1800 e pouco, como se Jesus viesse naquele período, e os sacerdotes católicos daquela época, eles julgam Jesus e crucificam novamente. Então, quando a gente fala sobre essa questão de intolerância, a gente precisa se lembrar justamente ou principalmente sobre os nossos irmãos, né, que estão perto da gente, ali sentados no mesmo banco da igreja, e que muitas vezes a gente está crucificando, deixando para trás e se esquecendo. Que às vezes eu tenho um olhar sobre quem está lá fora, mas eu esqueço que tem alguém perto de mim que precisa desse amor que todos vocês colocaram aí, né? É importante. Nesse período de política, nós percebemos o quanto a igreja de uma certa forma, vulnerável. Quanto ela não, quanto ela está. Nessa geração que estamos vivendo, é vulnerável no sentido que as pessoas hoje vivem um evangelho muito raso. Não um evangelho aprofundado no que diz a palavra. O professor Fábio colocou aí sobre essa questão do amor, não é algo falado, é algo vivido. Então, eu decido amar. Eu preciso amar. Então, se eu tenho dificuldade de lidar com o meu irmão que está ali dentro da igreja, junto comigo, quanto mais com quem está fora, né? Então, voltando para esse primeiro tópico que eu falei de John Wesley, a salvação, a santificação, ela tira o mundo dentro de mim. Então, quando eu venho de lá de fora, eu trago muita coisa que não vai ser limpo da noite para o dia. Então, eu preciso de Cristo todo dia para que o meu coração, para que minhas emoções, para que o meu lado psicológico, para que o meu espiritual seja reavivado em todo o tempo. Porque sem isso a gente não consegue e a gente não tolera. A gente não tolera mesmo. Quando a gente olha nessa situação política, né, que o Brasil vive hoje, sobre essa questão de ideias, sobre essa questão de visões políticas, a gente viu como a gente também é intolerante em determinados momentos, né? A igreja, ela ficou muito vista nesses dias justamente por isso. E muitos viram a igreja como intolerante nesse período político por achar que a igreja tomou partido. Claro que nós temos nossas crenças, nós temos nossas visões, nós temos nossa forma de pensar dentro do que a palavra de Deus nos confronta e nos ensina. Mas eu percebi que foi um dos maiores desafios que a igreja brasileira passou, justamente nesse período, onde muitos irmãos perderam de ganhar, porque se colocou em uma posição, se sentou em uma posição onde julgar o outro era mais confortável do que tentar simplesmente ouvir. E eu não digo os de fora, eu digo os de dentro da própria igreja. E o irmão colocou aí há pouco sobre a questão da pandemia, mas a gente viu, né, que após esse período político, houve muitas faltas de irmãos dentro dos templos, muitas pessoas se esfriaram, muitas pessoas se desviaram, muitas pessoas saíram. E às vezes a gente, como cristão que estamos ali sentados junto, nos esquecemos desses irmãos, não buscamos para que eles também estejam, e não temos a tolerância de entender que aquele irmão é um peixe que precisa ser tratado como eu e como você, né? Agradecer ao professor pela oportunidade aí, que Deus esteja abençoando. Amém. Olha, a gente que agradece sua participação, sua colaboração, suas reflexões, assim como eu agradeço também a de todos os outros colegas que participaram, seja pelo chat ou pelo áudio.
uma reunião muito produtiva, muito construtiva, que seja um exemplo, aí, um modelo para os nossos próximos encontros, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. É claro que tem muita gente na sala, nem sempre a gente consegue moderar da melhor maneira, né? Eu até separei aqui, deixa eu escrever no chat. Você mencionou o John Wesley, e eu, como bom metodista, vou colocar aqui uma frase do John Wesley que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou e com o que nós conversamos hoje durante todo esse evento. No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, amor. Glória a Deus. Acho que esse lema, ele é, assim, muito pertinente para que nós nos encaminhemos melhor em toda essa discussão sobre a diversidade. Interessante, né, professor, que o John, ele ganhou a Inglaterra trabalhando justamente essa questão social, né? Ele entrou dentro da faculdade, ele entrou com tudo. Ele entrou ajudando as pessoas, ele entrou dentro de uma sociedade com o pé na porta para modificar aquela realidade, e ele alcançou a gente aqui hoje. Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, pela escuta generosa. Espero estar convosco em outros momentos, tá bom? Mas agora fica aqui o meu agradecimento de coração a todos. Eu desejo uma excelente noite, uma excelente semana, tá bom? E, como eu disse, as dúvidas que estão no chat serão respondidas posteriormente, tá bom? E vocês têm também aí os outros contatos da faculdade, que a gente sempre estará disponível para atendê-los. Ok? Um abraço, um beijão na família, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até a próxima. Cara, calma, espera a mãe, que eu não terminei de matar o almoço.